O Diário do Campus começa agora. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e o programa desta semana vai abordar este tema com o coordenador e a psicóloga do Núcleo de Apoio Psicossocial da PUC do Rio Grande do Sul, Francisco Kern e Carla Wilvock. Além deles, a psicóloga, professora e doutora Samantha Sá, da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul. Samantha atua na avaliação psicológica de depressão, suicídio, comportamentos violentos e violência doméstica. Fiquem agora com as entrevistas realizadas pela minha colega Mariana. Olá, o Diário Entrevista começa agora. Nossos convidados de hoje são o coordenador e a psicóloga do Núcleo de Apoio Psicossocial da PUC-RS, Francisco Kern e Carla Wilvock. Tudo bem? Bem, Mariana. Tudo bem, Mariana. Bom, primeiro eu queria perguntar para vocês quando o núcleo foi criado e para que ele serve. Mariana, o núcleo foi criado em 2006, a partir de uma iniciativa da reitoria da nossa universidade, quando foi solicitado a algumas faculdades, como Serviço Social, Psicologia, Medicina, que dá especificamente da área da psiquiatria, e Faculdade de Educação, na época eram faculdades, né? A partir de demandas e necessidades que foram apresentadas por alunos, que se criasse um projeto, né, que pudesse atender a comunidade acadêmica, alunos, professores, né, em relação a demandas relacionadas à saúde mental, prevenção, saúde mental e outras questões de aspectos psicossociais, né? E nós estamos já trabalhando desde 2006. O ano passado, até o ano passado, nós tínhamos já completado mais de 20 mil atendimentos para a comunidade acadêmica, só atendimentos para estudantes. E a partir de 2019, né, Carla, ou 2020, não me lembro agora, nós passamos a fazer parte do Centro de Apoio Discente, quando nós nos constituímos, então, como Núcleo de Apoio Psicossocial, vinculados também à Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada. Então, isso é um pouco do nosso histórico, né? E para que ele serve, quando você pergunta, a gente faz um acompanhamento, faz um acolhimento, apoio, atendimento a demandas relacionadas aos cuidados com a saúde mental, todas as questões da condição humana, eu diria assim, né? Que afetam, que impactam o processo de formação profissional dos nossos estudantes. Daí a gente faz o trabalho com os estudantes e também faz com os nossos professores e gestores também, quando é necessário. E quais os serviços que vocês oferecem e para quem eles são destinados? São só para os alunos ou professores também podem ser incluídos? Nós fazemos o atendimento, como o Núcleo de Apoio Psicossocial ele foi criado em 2006, para estudantes e professores, e coordenadores também, gestores no caso, né? E como os estudantes e os professores podem chegar até esse apoio? A gente tem várias formas, né, de acesso ao nosso serviço. Nós nos constituímos aqui no Living, né, na sala 301. Fazemos parte, junto com outros 2 núcleos, do Centro de Apoio Discente, do Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva, do Núcleo de Apoio a Aprendizagens. Nós ficamos, os 3 núcleos, né, que constituem o Centro de Apoio Discente, ficam localizados ali no 3º andar do Living. Nós, especificamente, no Núcleo de Apoio Psicossocial, na sala 301. E também outras formas de acesso, então, ali é presencial. Pode ser por telefone também, pelo nosso telefone fixo, 3320-3703, e também pelo e-mail apoio.psicossocial@pucrs.br. E esse serviço, ele é de graça ou ele é pago? Como é que ele funciona? Esse é um serviço gratuito. É um serviço gratuito para os nossos estudantes. Claro, quando tem situações que, por exemplo, requerem um processo de acompanhamento psicoterapêutico, né? Então é preciso fazer alguns encaminhamentos para a rede externa, muitas vezes, né? Então também daí a gente tem uma rede constituída, rede externa de apoio, né? De clínicas profissionais também, que são preços mais acessíveis, como o Ambulatório de Psiquiatria do Hospital São Lucas, que é o AMPA, e outros mais que a Carla também conhece, e mais presente na memória, né? Institutos, entidades que possam nos ajudar na medida em que o aluno precisa de um acompanhamento mais sistemático. E vocês oferecem consultas também? Então, o aluno, ele entra em contato com o serviço e agenda um horário com uma de nós, né? Com um dos profissionais do serviço. Então, somos 4.
né? Eu e a Ângela, que somos psicólogas, o Chico, que é o coordenador e o assistente social, e o professor Cataldo, que é o psiquiatra. Uma vez agendado esse atendimento, então é feito o acolhimento, como a gente chama, né? A gente não chama de consulta, né? Porque não seria uma clínica, na verdade, é um núcleo de apoio. Então, é onde a gente faz esse acolhimento ao aluno, né? Então, dependendo da situação, né? Esse aluno, ele vai junto, né, conosco, assim, identificar quais são os problemas, a gente vai poder, então, encaminhá-lo para o que for mais adequado para o caso de cada um. Esse não é o único formato, digamos assim, de atendimento, de acolhimento. Nós fazemos grupos também, né? Agora, durante a pandemia, nós tivemos um grupo de apoio a pessoas enlutadas, né? Se formou um grupo e esse grupo foi trabalhado durante um certo tempo, né? Então, a gente tem, além das atividades de acolhimento, nós temos outras atividades muito mais preventivas e de promoção de saúde também. Então, a gente faz intervenções nas escolas, quando surge uma demanda dos alunos, dos professores, da própria pró-reitoria, né? Então, a gente faz diversos tipos de intervenção, buscando, né, essa promoção assim, de saúde, de bem-estar, né, de estímulo à aprendizagem. A gente não entende o nosso serviço tão somente como um serviço de atendimento à demanda quando ela é apresentada. Né? Como núcleo de apoio psicossocial inserido, vinculado ao Centro de Apoio Discente, junto com os outros núcleos, como já citado anteriormente, a gente entende o nosso trabalho também dentro de uma perspectiva muito mais ampla na universidade, né? Enquanto um setor que trabalha com prevenção à saúde. Prevenção à saúde mental, principalmente. Então, ok, a gente faz os atendimentos quando eles são necessários. Foi para isso que o Núcleo de Apoio Psicossocial ele foi criado em 2006, mas a gente sabe que dentro da nossa universidade, e a gente faz isso principalmente a partir já de 2018, as manifestações do sofrimento psíquico e questões que estão relacionadas a esse sofrimento, elas se manifestam na universidade, porque a nossa universidade ela não está protegida, né? Ela não está imune a tudo isso. Né? Nós somos uma, como é que poderia dizer, uma explosão de vida, que a vida acontece, né? E essa vida é contextualizada, essa vida ela tem contexto, ela é a vida dos nossos estudantes, dos nossos professores, né? São as nossas vidas. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Com isto, nós temos outras manifestações de demandas que a gente trabalha, por exemplo, prevenção. Hoje amanhã, inclusive, a nossa reunião de equipe, todas as segundas-feiras a gente tem reunião de equipe, a gente discutiu sobre isso, sobre a importância de trabalhar e continuar trabalhando a prevenção da saúde mental, mas num aspecto coletivo. Né? A gente começou a fazer isso em 2018, a gente teve bons resultados em relação a isso, né? Porque daí a gente está trabalhando também com o estudante no coletivo, mas também o professor participa. Né? O professor participa na medida em que, por exemplo, que a gente consegue trabalhar sinais, né, que o professor pode identificar em relação ao aluno que está triste, o aluno está ansioso, como é que ele identifica se ele pode estar com depressão ou não. Ele vai fazer intervenção? Necessariamente não, mas ele vai identificar e também vai se preocupar em mediar ou fazer encaminhamento para a coordenação ou diretamente para o núcleo de apoio psicossocial, né, ajudar aquele aluno no momento em que ele mais precisa. O mais importante ali também é o que a gente pensa e entende, é o aluno ter a informação. Né? Ele pode não procurar o núcleo de apoio psicossocial hoje. E que bom que ele não precisa procurar o núcleo de apoio psicossocial, mas no momento em que ele precisa, ele tem a informação. Né? Ele sabe onde procurar, então é importante que ele tenha o telefone, que ele tenha o e-mail, né? Porque este é um serviço institucional que a universidade disponibiliza para ele. Né? Então, é importante que a gente possa estar fazendo essa discussão. Quais medidas, então, de prevenção podem ser tomadas tanto pelos alunos e tanto pelo grupo de apoio pela faculdade? Isso faz parte do nosso planejamento, faz parte do nosso propósito, desde quando o Núcleo de Apoio Psicossocial ele foi constituído, ainda mais agora fazendo parte de uma estrutura maior, que é o Centro de Apoio Discente, para que a gente possa compor atividades com os outros núcleos também dentro dessa perspectiva de prevenção. Mas eu queria que a Carla pudesse colaborar um pouco dentro dessa questão mais específica que é da área da psicologia e psiquiatria.
O que acontece, assim, né? Essas medidas, elas vão, como a gente estava falando, além, né, do atendimento. Então, assim, por exemplo, uma medida preventiva, né? A recepção aos calouros que a gente faz, né? Então, isso é uma forma de tornar o aluno mais integrado, né, dentro da universidade, mais pertencente a esse ambiente. Então, quanto mais a gente consegue, assim, aproximar o aluno do seu, né, entorno, quanto mais ele consegue se sentir pertencendo àquele lugar, né, ele vai se sentir mais à vontade também para poder interagir com as pessoas, interagir com o ambiente. Então, essas são medidas preventivas, né? São medidas que não chegam a intervir, né, numa situação específica ou num problema. São medidas que visam minimizar esses problemas, né? Então, isso é uma das alternativas, né? Acolher os alunos no sentido de poder integrá-los ao seu ambiente, aos seus colegas, à sua sala de aula, né? As outras atividades que tem no campus, né? Então, isso é uma das medidas. E, claro, a escuta, né? Que é a principal forma, né, de ajudar e de prevenir, né? A poder escutar essas pessoas, a poder escutar os alunos, recebê-los, né? Entender quais são as dificuldades e trabalhar em cima delas. Algumas dificuldades são específicas, assim, são direcionadas a algum setor de aprendizagem, ou que eu digo assim, são mais coletivas, digamos assim, né? Então, uma dificuldade em determinada disciplina, uma dificuldade com uma certa aprendizagem, uma ansiedade de falar em público. Então, são coisas que são muito comuns, né? E outras não, são bem específicas de cada pessoa que está vivendo aquele momento, né? Então, a gente trabalha muito assim com os estudantes que estão ingressando, porque é uma fase de transição, saindo da escola, né? A maioria dos ingressantes são jovens, né? Entrando num universo diferente. Atualmente, ainda nós temos o agravante da pandemia, né? Então, assim, essa transição ficou prejudicada de uma certa forma, porque ficou online, então essa participação, esse apropriar-se do seu espaço ficou muito limitado, né? Então, tudo isso, assim, a gente busca trabalhar, né, auxiliando os alunos a poder fazer de uma forma mais tranquila e mais adequada essa transição. Sim. Que importante também, Mariana, que a gente possa, dentro disso que a Carla coloca, que a gente possa ter muito presente o núcleo de apoio psicossocial enquanto um serviço institucional, né? Enquanto um serviço institucional que se conecta à missão da universidade, ao projeto pedagógico, né? Que se conecta a toda a proposta, aos valores, princípios maristas da nossa universidade, né? que se fundamentam numa relação de cuidado com os estudantes. E essa relação de cuidado, ela pressupõe a costura, né? Com todos os serviços que estão em prol do nosso estudante. E essa é uma relação de cuidado que se dá numa perspectiva de rede, né? Porque nós não somos um núcleo de serviço que está isolado ou que está ali para o aluno usufruir tão simplesmente. Mas na medida em que esse serviço ele se conecta aos demais da universidade, ele também consegue perceber que quando o aluno precisa de um apoio mais sistemático fora dos recursos da universidade ou dentro dos recursos da universidade, a gente também possa fazer a mediação. Então, me parece que isso é importante quando pensamos essa relação de acolhimento, que a Carla traz muito bem expresso, quando a gente pensa essa questão de acolhimento, é uma relação de cuidado para com o estudante. Queria saber um pouco como a pandemia influenciou os alunos da faculdade e se a procura pelo serviço de apoio aumentou durante a pandemia. Bom, o que a gente pode dizer? Assim, existem algumas características específicas assim que vieram junto com a pandemia, né? Principalmente no início, né? Com o decorrer do ano passado, assim, né? As ansiedades vinculadas à pandemia, as dificuldades de adaptação, tudo isso foi dando lugar já a um esgotamento, digamos assim, um cansaço de estar nessa situação, né? Então, assim, mudaram algumas questões em relação às demandas que foram surgindo, né? Mas eu diria assim que sempre existe um agravante, digamos assim. A pandemia ela acaba agravando situações que já existiam,
né? As situações que estavam mais dormentes, ou que estavam, né, de uma forma mais amenizada, elas acabaram se agravando, né? E a gente, então, tendo que tomar medidas em relação a isso, né? Mas a gente foi vendo, assim, que à medida que a pandemia ia avançando, outras coisas foram surgindo, né? Então, as ansiedades iniciais foram dando lugar, assim, a perdas, a sentimentos em relação a isso. Hoje a gente já tem com esse retorno gradual, assim, né, das atividades, uma certa esperança, assim, que traz uma tranquilidade maior, então vai mudando também as demandas. A demanda sempre existiu durante toda a pandemia, inclusive agora, né? Então sempre houveram os atendimentos de uma forma bem intensa, né? E isso nunca parou assim em nenhum momento, né? Então acho que isso é importante frisar, assim, que sempre o núcleo esteve presente e os alunos conseguiram buscar, né? E vir atrás, assim, de uma melhora, de uma busca, né, por uma adaptação a toda essa situação atípica que nós estamos vivendo, inclusive. Claro. E, por último, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para aquelas pessoas que necessitam desse serviço e, por algum motivo, ainda não procuraram ajuda. De que contexto nós estamos falando? Eu sempre penso que é extremamente importante que a gente possa dizer de que lugar que nós estamos falando, de que contexto, de que lugar nós estamos falando. Nós estamos falando de uma universidade, da nossa universidade, que tem valores e princípios relacionados e que defendem a vida em todos os sentidos, começando já pela expressão da nossa própria missão institucional, né? Essa relação de cuidado com a vida, cuidado com a comunidade acadêmica que o nosso reitor sempre coloca, né? E a gente aprende e reaprende isso diariamente no nosso fazer, no nosso chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos falando desse espaço aqui. Estamos falando de um espaço também, de um serviço que trabalha, então, diretamente com pessoas que pedem ajuda e que pedem apoio e que precisam e que procuram, né? Então, nós estamos falando, temos uma equipe qualificada para isso, para fazer esse acolhimento, mas de que contexto nós estamos falando? Nós estamos falando de um contexto extremamente complexo, né? De 2020 para cá, a nossa realidade ela muda completamente. Nós precisamos ter a esperança, sim. Sem esperança, a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente não tem a esperança de se reconstruir, ou a resiliência, me parece que tudo já se perdeu, né? E a gente precisa defender isso sempre, né? Então, ter a esperança, acreditar em dias melhores, acreditar no novo futuro a ser construído, não um novo normal, mas um novo futuro que a universidade também se propõe e se abre para isso. Mas a gente não pode se esquecer jamais de que nós vivemos um contexto que desde 2020, quase 580 mil pessoas morreram no Brasil, né? E ali, entre esses 580 mil pessoas, estão também, certamente, familiares nossos, amigos de nossos estudantes, talvez não, estudantes, familiares e tudo mais. Então, nós não podemos banalizar tudo isso, nem a morte e nem a vida, para que a gente nunca se esqueça disso, né? Eu acho que isso faz parte do nosso contexto e a nossa formação nesse período ela precisa ser pensada nesse contexto, assim como nós todas as disciplinas e todos os cursos nós estamos fazendo essas conexões, porque a gente não pode fechar o olho em relação a isso. Isso vai impactar na vida acadêmica, vai impactar na vida acadêmica, né? As pessoas vão precisar de mais ajuda, sim, as pessoas vão precisar de mais ajuda, mais acolhimento, mais apoio, mais humanismo, para que a gente possa realmente também trabalhar um pouco mais com a resiliência e com a empatia, e a gente poder se colocar e ajudar as pessoas, né, a partir do momento ou da situação em que eles vivem. Então, porque quando você faz a pergunta, né, a questão das pessoas procurarem o núcleo de apoio psicossocial e o centro de apoio discente, né, sempre que tiver uma necessidade de procurar uma escuta, um apoio, um acolhimento, uma orientação em algo que está impactando
a vida profissional ou a vida profissionalizante, né, acadêmica, ou a vida pessoal, nós estamos à disposição. Assim, certamente, como também os outros núcleos que fazem parte do nosso centro, o núcleo de educação inclusiva e núcleo de apoio às aprendizagens. Eu acho que na medida em que a gente consegue abrir as portas e as janelas desses espaços, nós estamos investindo na nossa esperança, sem esquecer e sem passar por cima de uma história trágica e cruel que envolve a todos nós. E a gente continua de portas e janelas abertas. Receptivos a todas essas demandas que venham a surgir, né, essas necessidades, dessas mais severas, digamos assim, até as necessidades que a gente poderia dizer mais brandas, assim, quando o aluno percebe também que alguma coisa está entravando o seu processo de ensino-aprendizagem, né, e a gente sabe que isso envolve outras coisas que não sejam só, né, aquele momento, assim, de prestar atenção, de ficar, né, envolvido com o tema. Então, as mais diversas demandas, assim, são bem-vindas, né? Quero fazer só umas complementações. O nosso serviço ele funciona das 8h15 até o meio-dia, das 13 até as 21, né? Então, a gente fica à disposição para isso. Os telefones e contatos 3320-3703 e apoio.psicossocial@pucrs.br, sala 301, ali no Living, prédio 15. Agora vamos seguir com a próxima entrevistada, a professora doutora do curso de Psicologia, Samantha Sá, que falará mais sobre o assunto. Obrigada. Tudo bem, professora? Tudo bem, Mariana. Primeiro eu queria te perguntar quando foi criado e qual a importância do Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo foi uma iniciativa lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto com a BEPS, o CVV se envolveu também em 2014, né, e ele vem por conta né, com a história por trás do Setembro Amarelo. Muitas pessoas se perguntam, né, e na verdade, em 1994, né, um jovem de 17 anos, americano, cometeu suicídio dirigindo o seu carro amarelo, né? E aí ele vinha apresentando sintomas de depressão, mas não soube pedir ajuda na época. Por conta disso, no enterro dele, os pais distribuíram cartõezinhos com fitinhas amarelas para todas as pessoas presentes, e nesse cartão tinha uma frase mais ou menos assim: se você estiver pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém, peça ajuda. Então, a partir daí vem toda a história do setembro, né? Porque setembro, porque é amarelo. Sim. E sabe me dizer o índice de suicídios no Rio Grande do Sul? Os números exatos eu não sei te precisar, até porque o que acontece, né? Por conta da pandemia, a gente já sabe que houve um aumento bastante importante desses índices, principalmente entre jovens. Né? Na verdade, Porto Alegre é a capital brasileira com os maiores índices de suicídio. Já era antes da pandemia, né? E esses dados, eles demoram um pouquinho, né, para serem computados, mas assim, os índices são bem importantes e chama bastante atenção a questão dos jovens, né? E porque é uma mudança de perfil entre as pessoas que cometem o suicídio, porque antes eram mais pessoas idosas, que já estavam aposentadas ou que já não tinham, né, um companheiro, uma companheira. E o mais, eu acho que o que mais deve nos chamar a atenção é que esses índices, com toda certeza, e isso a própria Organização Mundial da Saúde traz, são subestimados. Né? A gente não tem os números reais, então, assim, tem muitos acidentes de trânsito e outras situações que não são registradas, né, adequadamente como suicídios. Então, sabemos que os índices são bastante importantes, até assim, para tu teres uma ideia, né, o Ministério da Saúde, agora em junho ou julho, se não me engano, trouxe que durante a pandemia houve um aumento em torno de 8% de suicídios entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos no país. Né? Daí isso é Brasil, assim, mas se a gente sabe que Rio Grande do Sul e principalmente Porto Alegre tem os maiores índices, isso já nos dá uma ideia, assim, desses números. E quais medidas podem ser tomadas para a gente diminuir esses casos?
Aí vem outra questão, Mariana, bastante importante, assim, porque tem havido uma diminuição nos números de suicídio no mundo inteiro, em torno de 36% é o que a Organização Mundial da Saúde traz. No entanto, no Brasil, esses números têm aumentado. Então, essa tua pergunta é muito importante, né? E eu costumo dizer assim, pensando em prevenção, o primeiro passo é fazer o que estamos fazendo aqui, poder falar sobre a temática de maneira responsável, né? E pensando numa psicoeducação da população, ou seja, que se quebre o tabu, que se possa falar sobre suicídio, claro que de maneira responsável, né? Então, essa é uma questão. Outra questão que a própria Organização Mundial da Saúde traz é a restrição a métodos letais, ou seja, né, a própria questão do desarmamento é protetivo, é uma forma de prevenção, né, porque sabemos que ter uma arma de fogo em casa é um fator de risco. Sim. Agora, outro que talvez, acho que não dá para dizer o mais importante, né, mas que é fundamental, é que a gente possa estar atento para as pessoas que estão próximas a nós, né? Então, podendo efetivamente perceber se há alguma mudança de comportamento, de atitude, e perguntar se realmente está tudo bem, né? Mas não daquela maneira, eu costumo brincar, genérica, né? Oi, tudo bom? Tu espera um tudo bom, né? Mas é poder se ocupar da pessoa e realmente perguntar como ela está. E por que eu digo isso, né? Eu sempre penso e comento, CVV tem um lema que eu acho, né, o Centro de Valorização da Vida, que é muito feliz, que é falar é a melhor solução, né? E então, o que acontece, né? A pessoa poder ter um espaço, mesmo assim, entre pessoas próximas, né? Porque muitas vezes são as pessoas que podem perceber, é fundamental para elas poderem, quem sabe, se abrir. E às vezes as pessoas estão numa situação, num estado, se sentindo tão tristes ou apáticas que elas não conseguem nem mesmo buscar ajuda. Então, como é importante, né, uma atitude mais proativa, né, poder escutar, acolher e auxiliar essa pessoa na busca de uma ajuda profissional, de um espaço de escuta especializado que vai poder avaliar a situação e saber como conduzir. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que ainda têm uma barreira, que a terapia, né, a ajuda psicológica ainda é muito estigmatizada, né? Então, as pessoas ainda precisam quebrar essa barreira e realmente não ter vergonha em pedir ajuda, né? Porque é uma coisa super normal, sabe? Os problemas, todas as pessoas têm níveis completamente diferentes, né? Claro, mas a gente tem que ser honesto, né? Com a gente mesmo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas próximas? Isso se chama, não sei se tu já ouviste o termo, psicofobia, né? Que seria o medo, o pavor em buscar uma terapia, né? E todo esse estigma que envolve. Eu diria o seguinte, a gente tem que tomar consciência que o nosso humor tem pequenas oscilações, isso é normal, né? Vamos pensar que nesse momento em que vivemos de pandemia, de isolamento social, ficar triste de vez em quando, tá tudo bem. Significa que a gente está podendo olhar e ver que várias pessoas já faleceram, que perdemos pessoas próximas, né? Então, poder olhar para si e ver, né? Refletir de que, bom, tudo bem, eu estou triste, mas há quanto tempo, né? E às vezes isso se prolonga por semanas e daqui a pouco talvez eu comece a entrar numa apatia. Né? Então, a importância de se poder buscar ajuda antes que isso possa efetivamente vir a se tornar uma depressão ou que eu venha a desenvolver crises de ansiedade, né? Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência em que sentido? Se sentimos uma dor, nós vamos ao médico. Certo. Então, né? Se a gente começa a se dar conta que tá difícil, né? Que eu tô mais desanimado, por que não buscar um profissional para conversar, para avaliar isso? E que, vamos lá, né? São transtornos associados ao comportamento suicida. Acho que esse é um dado importante, né? 97%, em torno disso, das pessoas que cometem o suicídio têm algum transtorno mental.
principalmente a depressão. E como é que a pandemia influenciou essas pessoas, principalmente os jovens, né? Eu penso que os jovens talvez tenham sido dos mais afetados, né? Por quê? Por um momento em que estar com o grupo, estar com os amigos é fundamental, faz parte dessa etapa, né? E é tão importante para a gente, né? Quem já passou pela adolescência ou pela adultez jovem sabe. Então, esse isolamento, e muitas vezes também em que sentido, né? É um momento em que o adolescente, o jovem, quer o grupo de amigos e acaba se afastando um pouco mais dos pais, o que também é natural. E aí se viram longe dos amigos e em casa com os pais. Né? Ou seja, inverteu toda a situação de algo que é esperado e a própria entrada na universidade, né? Sim. Fico pensando assim, quantos rituais, de maneira geral, não puderam ser realizados, mas inclusive esses para os adolescentes e jovens, né? Concluir o terceiro ano, a formatura, a entrada na universidade, né? Todo aquele mundo que a gente sabe, aquelas possibilidades, onde isso significa autonomia, crescimento, e que os jovens, infelizmente, pelo menos de maneira presencial, foram privados disso, né? É compreensível, assim, a dor, o sofrimento e o luto por não poder, né, seguir o que se sonhava, o que se pensava E a falta nesses de momentos. perspectiva, né? As pessoas que acabam ficando sem esperança para o futuro, sem saber o que esperar do futuro delas, isso também influencia bastante. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para essas pessoas que não hesitem em pedir ajuda, né? A minha dica, né, o meu recadinho seria no sentido de que podemos não nos sentir bem, e tá tudo bem. E buscar ajuda é do ser humano em que sentido, né? Nós precisamos do outro. Então, a importância da gente poder buscar um outro, nesse caso, especializado, que vai nos acolher e que vai saber conduzir, né, a maneira como as coisas estão indo. A gente precisa poder não só quebrar tabus em relação ao suicídio, mas também em relação à terapia. Poder olhar para dentro, se dar esse tempo e refletir sobre nós mesmos. Isso é prevenção de saúde mental. Então tá, queria te agradecer pela entrevista, Samantha. Foi muito importante, eu acho que todo mundo vai ter muito a absorver e esse assunto precisa ser abordado cada vez mais. E o Diário Entrevista fica por aqui e agora a gente segue para o quadro Fica a Dica. Tchau! O quadro Fica a Dica traz filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementem o tema da entrevista. Porém, nesta semana, nós vamos trazer informações sobre o atendimento prestado pelo Núcleo de Apoio Psicossocial da PUC do Rio Grande do Sul. O núcleo está localizado dentro da PUC do Rio Grande do Sul, na Avenida Ipiranga, número 6681, no prédio 15, na sala 301. E o telefone para contato é o 51-3320-3703. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã ao meio-dia e das 14 às 21 horas. E o atendimento é gratuito. Hoje é a estreia do novo quadro Famecos pelo Mundo. O quadro trará depoimentos de ex-alunos da Famecos que estejam espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nos depoimentos, eles vão nos dizer o que eles levaram da Famecos para a vida e para o mundo. Opa, tudo bem? Meu nome é Ian, eu me formei em jornalismo na Famecos em 2013 e atualmente eu moro em Viena, na Áustria. Bom, o que eu trouxe da Famecos, o que eu levei da Famecos comigo até hoje? Bom, para começo de conversa, essa camisa maravilhosa aqui que vocês estão vendo, olha só, modelo retrô PUC-RS, coleção 2008, essa aí vocês não encontram em nenhum lugar mais, para colecionadores, né? Bom, enfim, piadas à parte, o que eu levei da Famecos? Acho que dá para dizer assim em 3 aspectos, o senso crítico, conhecimento prático mesmo, técnico e os contatos, as amizades. Bom, vamos um por um, né? Senso crítico, assim, eu entrei na faculdade muito novo, né? 17 anos, vejam só, e eu, digamos que assim, eu fui aprender a consumir jornal, consumir veículos de mídia, veículos jornalísticos durante o meu curso, assim, não só de ler, mas de questionar um pouco, assim, de saber categorizar as coisas, saber questionar, ter um senso crítico, assim, de como é feita a notícia, como
certo? Por que certos temas ganham mais, entram em voga, outros não, assim, como funciona a mídia, basicamente, né? Acho que isso é muito importante, acho que algo até que faz falta, assim. Então teve isso. Daí teve o aspecto mais puramente prático mesmo, técnico, que são as habilidades que eu aprendi aí, principalmente no meu tempo no Diário do Campus, vejam só, passei um bom tempo aí como estagiário, aprendi muita coisa, desde a gente fazia de tudo, né? Produzir matéria, ir atrás de entrevistados, gravar, fazer atrás da câmera e na frente da câmera, né? Tanto gravando quanto com o microfone na mão, depois editar, apresentar, também fazer entrevistas ao vivo e tudo mais, assim, de tudo um pouco. E por mais que eu não use tudo isso na minha profissão atual, porque eu não trabalho mais não trabalho mais no jornalismo, né? Mas dá para dizer que essas habilidades me foram e ainda me são úteis, né? Principalmente a edição de vídeos, edição e gravação de vídeos, que é algo que eu ainda de vez em quando faço no meu trabalho atual. E por último, mas não menos importante, claro, as pessoas que eu conheci aí e que eu levo comigo até hoje, apesar da distância. Temos contato ainda com os amigos que eu fiz aí, um grupo muito unido ainda, quase inseparável, eu diria. Não só os alunos, não só meus colegas, como também até os certos professores, professoras com quem a gente teve contato. Com alguns eu ainda tenho contato frequente, assim, através das redes sociais, e a gente troca uma ideia de vez em quando. Isso é muito legal, esse contato direto com os professores, poder perguntar, fazer qualquer pergunta, sabe, sem ter medo, digamos assim, esse contato direto, essa acessibilidade aos professores, essa abertura deles, isso eu acho muito, muito valiosa. Então, teve tudo isso, né? Enfim, dá para dizer que eu levei bastante coisa da Famecos comigo pro mundo e é isso aí. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando pelo Instagram, Twitter e Facebook. Não esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Até semana que vem. Tchau!